Complementando aquela abordagem que a gente fez, analisando temperatura de desnaturação do DNA e hipercromia, eu gostaria de relembrar um gráfico que associa a absorbância à temperatura. E eu apresentei para vocês um gráfico que tinha mais ou menos essa forma, e a gente podia associar aqui uma certa temperatura ao valor que era 50% da variação máxima, né? Então essa curva, ela associa o aumento da temperatura a um aumento da absorbância, que é aquele evento conhecido como hipercromia, que está associado à separação das fitas do DNA. Então, esse valor de 50% da variação máxima de absorbância, se a gente vai até o gráfico e desce, encontra uma temperatura específica que a gente chama de TM, ou temperatura de desnaturação. Eu mostrei para vocês dois gráficos e dei o nome do organismo que tinha, aos quais esses DNAs pertenciam, e esses diferentes organismos, esses diferentes DNAs, tinham temperaturas de desnaturação diferentes, né? Então esse foi aquele gráfico que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo onde a gente abordou o fenômeno da hipercromia. Agora, especificamente, eu gostaria de discutir com vocês qual o motivo de DNA do organismo A ter uma temperatura de desnaturação diferente, maior, nesse caso, do DNA de outra origem. Então, qual é a base molecular para um certo DNA desnaturar numa temperatura abaixo de outro tipo de DNA? Tá bom? É isso que eu gostaria de discutir com vocês agora. Deve ser uma coisa relativamente simples de vocês associarem a temperatura de desnaturação ao processo de separação do DNA, né? Agora, esse processo de separação do DNA, ou seja, vocês lembram disso, esse processo de separação do DNA, ele envolve obrigatoriamente rompimento das pontes de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas. Então, a separação do DNA, vou escrever aqui, a desnaturação do DNA, obrigatoriamente envolve rompimento das pontes de hidrogênio. Tá certo? Essa separação, esse rompimento que expõe mais as bases nitrogenadas aos raios incidentes, consequentemente o aumento da absorbância. Agora vocês lembram também que o par GC interage um com o outro com 3 pontes de hidrogênio, e o par AT interage um com o outro através de 2 pontes de hidrogênio. O rompimento das pontes de hidrogênio, ele ocorre quando a temperatura se eleva, essa desnaturação provocada pela elevação da temperatura. Ora, quanto mais pontes de hidrogênio unirem as duas fitas de uma dupla hélice de DNA, maior tem que ser a energia cinética suficiente para romper essas pontes de hidrogênio. Quanto maior for o número das interações de pontes de hidrogênio entre as duas fitas do DNA, maior será a temperatura necessária para promover o rompimento dessas interações, o rompimento da associação das duas fitas. Então, pessoal, o fundamento ou a explicação molecular, a justificativa molecular
de um certo DNA ter uma temperatura de desnaturação menor do que outro DNA, ou seja, DNA de diferentes origens, de diferentes organismos, consequentemente, DNAs com diferentes sequências, né? E além disso, a base molecular, né, o fundamento molecular, é que não só esses DNAs têm diferentes origens, têm diferentes sequências, mas eles têm teores de GC diferentes. Esse DNA aqui tem o teor de GC menor do que esse DNA aqui, que tem um teor de GC maior. Então, digamos, usando um exemplo numérico simples, né? Se esse DNA dessa origem tivesse 1 milhão de pares de base, digamos que 50% desses pares de base seria GC. Esse aqui, 1 milhão de pares de base, 70% seria de GC. Então, o teor percentual de pares GC desse DNA é maior do que o teor de GC desse outro DNA. Consequentemente, o número de pontes de hidrogênio que une as duas fitas desse DNA é maior do que o número de pontes de hidrogênio que une essas duas fitas desse outro DNA. Se o número de pontes de hidrogênio é maior, maior tem que ser a energia fornecida para que essas ligações, essas duas fitas sejam separadas. Maior tem que ser a temperatura de desnaturação. Então, a temperatura de desnaturação é um indicador, a temperatura de desnaturação de uma dupla fita de DNA é um indicador do teor de pares GC. Quanto maior o teor GC, maior a temperatura de desnaturação. Tá certo? A gente pode partir desse gráfico e fazer um outro gráfico, né? Meio que agrupando agora vários DNAs de diferentes origens, de diferentes teores de GC, e para a gente perceber qual é a relação, qual é a forma do gráfico que relaciona teores de GC, DNAs com diferentes origens, com diferentes teores de pares GC e a variação da temperatura de desnaturação. Esse gráfico ficaria mais ou menos assim. Então agora eu vou desenhar um outro tipo de gráfico. Onde no eixo X só vai existir temperatura de desnaturação. Então aqui eu vou colocar as temperaturas de desnaturação de diferentes DNAs que eu já fiz o experimento da sigmoide, eu já sei a temperatura de desnaturação. E aqui no eixo Y eu vou colocar teor GC, ou seja, eu já fiz uma análise e já descobri quanto de pares GC aquele DNA daquela origem tem, qual o percentual, o teor GC, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui assim, vou colocar 80 a temperatura em graus Celsius, 80, 90, 100, tá bom aqui. Aqui vamos colocar aqui 30, 40, 50, 60, 70. Isso aqui é o teor percentual de GC. Então, esse DNA, então eu faço o seguinte,
um DNA que tem a temperatura de desnaturação por volta de 80 graus, eu sei que o teor GC dele é por volta de 30%. Se eu pego um outro DNA que tem por volta de 85, eu descubro que o teor de EC é acima de 40. Se eu pego um DNA que tem mais ou menos 70% de GC, eu vou ver que a temperatura de desnaturação dele é mais ou menos 100 graus. Um que tem 55, eu vou ver que a temperatura de desnaturação dele é acima de 90 graus. Então, com esses pontos experimentais, eu consigo construir uma interpolação, eu posso construir uma curva que melhor se ajuste a esses pontos. O que mostra que a relação entre temperatura de desnaturação de um DNA é linear com relação ao teor de GC. Ou seja, à medida que o teor de GC aumenta, a temperatura de desnaturação desse DNA aumenta. A relação é aproximadamente linear. Quanto maior o teor percentual de GC de um DNA, maior deve ser a sua temperatura de desnaturação. Ok? Então, pessoal, lembrem-se, é muito importante que vocês consigam relembrar qual foi a evolução dos gráficos. Toda vez que a gente falar de hipercromia, a gente vai, de uma certa maneira, evoluir para a temperatura de desnaturação. Esses assuntos foram apresentados de uma maneira conjunta, e um é ferramenta do outro, né? A gente usou a hipercromia para analisar a temperatura de desnaturação, para descobrir, né? Até para formular o conceito de temperatura de desnaturação, né? Ou pelo menos um conceito operacional de temperatura de desnaturação. Então eu gostaria que vocês tentassem relembrar que a gente partiu inicialmente desse gráfico aqui, um gráfico que apresentava duas curvas, onde aqui era nanômetro, aqui era absorvância, aqui na temperatura 2, aqui na temperatura 1, e T2 é maior do que T1. Esse foi o primeiro gráfico que a gente fez. Comprimento de onda por absorvância em duas temperaturas. Mosquito. Tá, pô. Aqui, ó. Aí a gente partiu para um outro gráfico, que é analisar como ocorre essa transição aqui, não em duas temperaturas, mas em várias, escolhendo um comprimento de onda só. Então aqui seria a absorvância, e aqui agora mudou o eixo X para a temperatura. E a gente viu que essa mudança tinha a forma de sigmoide. Você pega 50% da variação máxima, chegou aqui, e com esse gráfico a gente chegou ao conceito de TM. E aí nós partimos para um outro gráfico, que associava teor GC com diferentes temperaturas de desnaturação, e a gente viu que a relação é linear. Então é muito importante que vocês consigam reproduzir, que vocês consigam elaborar, que vocês consigam discutir cada um desses três gráficos, tá certo? E como a gente foi passando de um para o outro. É impossível entender esse gráfico sem entender o primeiro e, evidentemente, sem entender o segundo. Tá certo? Então, isso foi um complemento daquela abordagem inicial sobre hipercromia, temperatura de desnaturação, e agora a gente coloca um novo conceito, uma nova ideia, que é a temperatura de desnaturação como um indicador da quantidade de GC percentual que um DNA de determinada origem tem. Quanto maior o teor GC,
maior a temperatura de desnaturação. Vamos complementar agora o fenômeno de processamento de RNA que acontece em eucariotos. A gente destacou apenas um tipo de processamento que é de longe o processamento mais importante que os RNAs de eucariotos sofrem, que é a retirada dos introns. Isso aqui equivale ao que a gente chama splicing. Então esse é o processamento mais importante, né, o mais radical que os RNAs de eucariotos sofrem. Agora eu vou dar mais 2 processos envolvidos na modificação do RNA de eucariotos, ou seja, 2 exemplos de processamento de RNA de eucarioto além do splicing. O primeiro, uma coisa que a gente chama de adição do CAP. Agora presta atenção. O que é esse CAP? E eu gostaria já de ressaltar esse aspecto. Esse CAP não tem absolutamente nada a ver com a proteína CAP, a proteína aceptora de CAMP, que a gente viu no Operon-LAC. Aquela proteína que ajuda a RNA polimerase a se associar ao promotor. Esse CAP não tem nada a ver com aquela proteína CAP, é uma coisa completamente diferente. Então façam logo essa diferenciação. O CAP, na verdade, a adição da CAP, do CAP, é a adição de um resíduo de 7-metil-guanosina à extremidade 5' do RNA. Então, a adição do CAP é um tipo de processamento de RNA de eucariotos que envolve a modificação da extremidade 5'. É a adição, o único exemplo que a gente tem de adição de um monômero à extremidade 5'. Mas isso nunca pode ser chamado de elongação do RNA, de maneira nenhuma. Isso é uma modificação do RNA de eucarioto. É a adição de um resíduo de 7-metilguanosina na extremidade 5' do RNA. O que é a 7-metilguanosina? Isso aqui é a guanina, a base nitrogenada, grudada na ribose, né? 7-metil significa um CH3 aqui, 7-metilguanosina, ok? Bom, isso aqui deve envolver o rompimento dessa ligação. Não sei se fica assim, né? Enfim, o importante é que é adicionado um grupamento metil no elemento 7 do anel da guanina. Então isso aqui é a 7-metilguanosina. Então esse resíduo, essa base modificada, esse nucleosídeo modificado, metilado no elemento 7, ele é adicionado à extremidade 5' do RNA. Tá certo? Isso significa adição de CAP. E mais, já que a gente está falando desse processo, vamos um pouquinho mais a fundo. Essa adição, para que fique completamente eliminada qualquer possibilidade de que essa adição é um tipo de polimerização, não tem nada a ver. A adição do CAP, ela ocorre ao contrário. Então, isso aqui eu tenho 5' do mRNA, 5' do RNA que está sendo transcrito, que ainda vai ser processado. Nessa extremidade 5' aqui, eu tenho P dupla O menos. O 7
metil GTP, ele entra aqui e entra de cabeça para baixo. Então, se a gente tivesse que desenhar, seria assim. C, O, P, dupla O menos, O, P, dupla O menos, O, P, P, dupla O menos, O, aqui, estaria o resto, 3 linhas do RNA. E aqui estaria a 7-metilguanosina. Tá certo? Então, a adição do CAP é uma coisa absolutamente estranha, esdrúxula, não tem nada a ver com polimerização. É uma modificação da extremidade 5' aqui que estava a extremidade 5' do RNA, onde entra um resíduo de guanosina modificado, 7-metilguanosina, e entra numa ligação estranha, unindo os 2 carbonos 5' através de grupamentos fosfato. Tá certo? Então, CAP, um tipo de processamento de RNA de eucarioto, adição de um resíduo de guanosina, de 7-metilguanosina, de cabeça para baixo, 5' na extremidade 5' do RNA. Isso tem consequências para a eficiência da tradução de uma maneira direta, associação com o ribossomo, também tem consequências para a estabilidade do RNA. Então, esse é o segundo exemplo de modificação de RNAs de eucarioto, adição de CAP. Agora vamos para o terceiro exemplo. Então, primeiro foi splice, segundo, adição de CAP. Agora, um outro tipo de modificação. Adição da cauda poli-A. Só isso é uma modificação muito interessante, né? O pessoal descobriu que os RNAs de eucarioto, a grande maioria deles, a extremidade 3', 5', 3', a extremidade 3', na verdade, deixa eu desenhar aqui assim, longe. A extremidade 3' tem uma sequência de resíduos de adenosina. Então, os RNAs de eucariotos, a maioria deles termina com uma sequência de centenas, 200 a 300, 100 a 400 resíduos de adenosina. Isso a gente chama de cauda poli-A. É adicionado por uma enzima chamada poli-A polimerase. Então, todos os RNAs, ou a grande maioria deles, de eucariotos, tem essa cauda poli-A. Agora, muito importante, essa cauda poli-A não está codificada no DNA. Essa cauda poli-A é adicionada depois da produção do RNA, por uma enzima que simplesmente não usa molde, ela não precisa de um molde TTT ou U para adicionar essa cauda poli-A dos RNAs de eucariotos. É como se o RNA, o RNA de eucarioto, essa região estaria codificada no genoma, no DNA. Nesse ponto ocorre a clivagem e a introdução da cauda poli-A por uma outra enzima, chamada poli-A polimerase, que não necessita de um molde de DNA para adicionar. Tá certo? Então, essa adição da cauda poli-A é algo que acontece depois que a RNA polimerase já produziu o RNA que de fato codifica, que é essa parte aqui. Então, a cauda poli-A não está codificada no DNA. Não existe sequência TTT, não. Tá certo? A cauda poli-A é um resultado da ação de uma enzima chamada poli-A polimerase,
que não atua levando em conta o molde. Então ela simplesmente adiciona poli-A na grande maioria dos RNAs de eucariotos. Então a gente diz que os RNAs de eucariotos são poliadenilados. Uma coisa importante, isso acontece apenas nos RNAs de eucariotos que vão ser mRNAs. Então esse tipo de modificação é exclusiva dos mRNAs. Tá certo? Então são os RNAs que vão se associar ao ribossomo. Também a cauda poli-A tem consequências com relação à estabilidade do mRNA e também com relação à eficiência de tradução. Ok? Então, 3 tipos de modificação que os RNAs de eucariotos sofrem. Primeiro, splicing, retirada dos intros. Segundo, adição de CAP, um resíduo de 7-metilguanosina que entra de cabeça para baixo na extremidade 5' do RNA. Terceiro, adição de cauda poli-A, uma região A que não está codificada no DNA, é adicionada por uma enzima chamada poli-A polimerase. Ok? E exclusiva de RNAs que vão ser levados, ou carregam a informação para a síntese de proteína, ou seja, os mRNAs. Se a gente tivesse que fazer um esquema, uma sequência de ordem e importância que vocês têm que lembrar, primeiro, splice é o processamento mais importante. Segundo, adição de cauda poli-A é importante e tem consequências interessantes para a gente manipular DNA in vitro e analisar a expressão gênica, um bando de coisa que depois, quando a gente estiver falando de PCR, a gente vai voltar a esse assunto, entendeu? A cauda poli-A, muito importante lembrar. E terceiro, o CAP, que é a adição do 7-metilguanosina. Então, com isso, a gente avança um pouquinho mais no conjunto de modificações que os RNAs de eucariotos sofrem.